Meu nome é João Guilherme Carvalho, sou natural de Lagarto, Sergipe. Nasci em 14/6/1949, filho de José Marcos Carvalho e Elizarielza Carvalho. Iniciei meu curso e concluí na Universidade Tiradentes, eu sou da primeira turma, no ano de 1985. E em 1988 eu ingressei no Ministério Público e em seguida eu prestei concurso para a magistratura, fui aprovado, ingressei na magistratura do Estado em 1989. Meus pais ambos eram pernambucanos, né? E nós saímos de Lagarto, viemos para Aracaju, passamos mais uns 6 ou 7 anos aqui e depois retornamos para Pernambuco, inicialmente para uma cidade do interior chamada Pesqueira e após uns 4 ou 5 anos nós mudamos para Recife. Olha, eu morei em Recife até eu completar os 25 anos aproximadamente. Foi quando meu pai faleceu e ele tinha uma propriedade grande aqui e minha mãe me escolheu para eu vir tomar conta de todo o espólio, não só a propriedade, a fazenda, mas também de outros bens imóveis que ele possuía aqui em Aracaju. Nós, os irmãos, né, a gente sempre se envolvia nesses movimentos todos lá de Recife, de Olinda. E eu estudei lá também, né, eu estudei no Colégio Nóbrega, de jesuítas, e depois eu estudei no colégio chamado Leão 13, que era próximo lá da residência, onde a gente morava num bairro chamado Espinheiro. E eu vim conhecer mais Recife, né, quando eu servi o Exército, fiz um curso de oficial da reserva e depois eu fui trabalhar, passei quase 5 anos na Polícia do Exército. E isso me deu um conhecimento muito grande de Recife, que eu fazia trabalho de escolta de altas autoridades, e nessas escoltas eram escoltas de motocicletas. E eu que comandava todo o esquadrão de motociclistas da Polícia do Exército, nessa época em Pernambuco. E aí fiz várias escoltas, conheci o Recife com uma palma na mão, que era uma cidade já muito grande, mas a gente tinha a obrigação de conhecer, que era para saber por onde caminhar com a autoridade. E escolta para presidente de república, para presidente de Nações Amigas, e afora as obrigações normais na esfera militar. E foi através dessa atividade que eu conheci muito o Recife. Muito, bastante, eu conhecia tudo quanto é lugar do Recife. E foi difícil deixar Recife para então vir morar em Aracaju para poder tomar conta dos bens do seu pai? Foi difícil. Foi difícil porque eu estava acostumado, inclusive, de uma vida social, não é, noturna, né, muito boa. Eu, com 20 e poucos anos, né, 23, 24 anos, e saí do Recife para vir para uma cidade como Aracaju, que na época era pequena, 1975. Tá? Eu retornei para cá. Tanto é que para eu me adaptar demorou um pouco. E tanto eu fazia 2, 3 viagens por semana para Recife. Só para ir a Recife. Né? Às vezes ia mais de avião, e às vezes quando não conseguia passar, eu enfrentava até de ônibus ou do meu carro mesmo, mas eu sempre ia. E com o passar do tempo eu fui me adaptando à forma de vida do sergipano, de Aracaju, e já tem bastante tempo que eu não vou a Recife, mas muito tempo mesmo. Aliás, eu não consigo mais me adaptar ao ritmo de vida de Recife. Não dá mais. Bem diferente, né? Muito diferente. Na realidade, quando eu estava em Recife, eu fiz vestibular para medicina 2 vezes. Era um sonho ser médico? Era um sonho. Mas naquela época era muito difícil uma pessoa que não tivesse algum parente já médico conseguir se aprovar no vestibular. Na época que comentavam muito sobre um tal de um bizu. O bizu era o que vazava do vestibular, né?
E eles usavam essa linguagem. E eu não consegui. Né? Depois, uma irmã minha conseguiu, ela permaneceu em Recife e continuou estudando e conseguiu, é médica, e eu vim para cá. Mas antes de eu vir, quando eu estava ainda na atividade militar, eu fiz um concurso vestibular para administração de empresa. Fiz um ano, não me agradou. Não me agradou, eu abandonei mesmo. Tá? Nem tranquei, abandonei mesmo. E foi quando coincidiu de eu vir para cá. E nessa vinda eu comecei a tomar conta das propriedades de meu pai e também ter muito acesso, muito contato com os advogados que tratavam do inventário. Não é? E eu fui observando, apreciando a conduta, o trabalho. E eu digo, um dia eu poderia fazer vestibular para direito. E fiz, aqui em Sergipe. Fiz vestibular na Universidade Federal e eu fui aprovado em 15º lugar, ou foi 16º. Mas veio o destino e anulou o vestibular. Nossa. Acho que foi a única vez que aconteceu isso na Universidade Federal aqui. Foi anulado o vestibular, eu já estava aí em Recife, tinha ido imediatamente para Recife para procurar angariar os documentos necessários para fazer a matrícula. E de repente eu recebi um telefonema de uma pessoa dizendo, ó João, não se aperrei não e tal, mas o vestibular foi do lado. Eu digo, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais tratar de vestibular, eu vou trabalhar, né? Eu já tinha filhos, eu tenho que trabalhar para cuidar de meus filhos, isso é que eu devo fazer. Mas veja o que é o destino. Quando eu estava servindo o Exército, lá no batalhão de polícia do Exército, eu morava na Vila Militar. E meu vizinho, na época, era um Major Prado. Ele trabalhava no quartel de levantamento geográfico do Exército. E quando esse major soube que eu estava deixando o Exército para vir para cá, ele disse, olha João, eu tenho um irmão que mora em Aracaju, se você tiver a oportunidade de conhecer, mas eu vou entrar em contato com ele para ver se ele localiza. Eu disse, tudo bem. Tá? E vim para cá cumprir minha missão, que seria cuidar dos bens deixados do meu pai. Numa eleição, não estou lembrado, 78, acho que foi 78, eu estava trabalhando na Secretaria de Segurança, na área administrativa. E nessa eleição, quem levava todas as transmissões que eram feitas, na época era feito pelas delegacias de polícia, passava o resultado do município via rádio, tá? A gente anotava na Secretaria de Segurança e eu iria e levava o presidente do TRE na época, né? Que era aqui na rua de Tabaninha, e era exatamente o desembargador Barreto Prado que era o presidente. Ele me conheceu, não falou nada, me perguntou pouca coisa e eu fui embora. Tá. Um certo dia eu recebo alguém daqui do tribunal e que me deu um recado pedindo para eu vir aqui no tribunal conversar com o desembargador Prado, que ele queria falar comigo. Foi aí então que ele identificou que era irmão do Major Prado e tal, tudo mais. Ele tinha falado sobre mim e ele disse, olha, possivelmente... Depois eu vim entender que o possivelmente não era nada, possivelmente era certeza. Eu serei o presidente do tribunal e eu gostaria que você viesse trabalhar comigo. Eu digo, perfeito. Estamos combinados. Se o senhor for realmente, eu ainda não entendia nada, não estudava direito, nada. E ele, dito isso, eu fiquei aguardando. Não é? E até que fim que ele foi eleito presidente, né? Depois que eu ouvi saber que é um rodízio, né? Entre os mais, assume a presidência, o mais antigo, dentre aqueles que não assumiram ainda. Quer dizer, ele só fez deixar no suspense, mas ele já sabia que era ele mesmo. E feito isso, no dia que ele foi marcado a posse, ele já me chamou e desde o primeiro dia que eu passei a trabalhar com ele. E teve até uma passagem, que ele foi um homem muito, muito rígido,
ele disse, eu espero que dê certo você trabalhar comigo, eu espero que eu saiba trabalhar com o senhor. E se eu não me der bem, eu também digo ao senhor e peço para sair. Pronto, a partir desse dia... E foi daí que o senhor resolveu? Não, aí, repare bem, aí, isso foi em 1981, salvo engano. E foi aberto o curso de Direito na UNIT, aqui na Rua do Lagarto. E ele me chamou. Eu trabalhava aqui como administrador do Palácio da Justiça. E ele me chamou e disse, olha, você vai fazer o vestibular. Ele determinou. Abriu o curso de Direito, você vai fazer o vestibular. E você vai fazer o vestibular, nem que seja da Paraíba, em Patos. Mas você vai fazer. Eu disse, senhor. Fiz. Fui aprovado. Pronto, a partir daí, a minha vida já caminhando na seara jurídica, né, aprendendo. E, graças a Deus, eu cheguei a um bom termo, consegui uma boa colocação na faculdade, tanto é que dois anos após, 2 anos e meio, eu já fui aprovado. Eu e doutor Cesário, né, Patrício, que era escrivão daqui, fomos aprovados no concurso para o Ministério Público. Mas veio o destino e ninguém foi aprovado. O primeiro concurso que nós fizemos, eu fui o primeiro lugar dos reprovados, né? Porque todo mundo foi reprovado, todos. Tá? Eu fui o primeiro, Patrício foi o segundo. Tá? Eu tinha uma amizade muito boa com o doutor Gilberto Villanova, ele era promotor, não era ainda procurador de justiça, e ele frequentava muito o gabinete de Desembargador Prado. E ele me chamou a mim e a Patrício, e começou a fazer perguntas para que a gente respondesse como colocou na prova. E ele, depois que fez as perguntas todas que quis, daquelas que tinham caído na prova, ele disse, entre com recurso que vocês foram aprovados. Nós entramos. Patrício ainda ficou meio receoso, né? E vai dar certo? Eu digo, vai. O doutor Gilberto está dizendo, vamos entrar. Né? E entramos. Só que o Ministério Público preparou um novo concurso, realizou um novo concurso. Eu fui aprovado em segundo lugar e Cesário em primeiro. E até hoje não julgaram nosso recurso. Engavetaram e vamos fazer novo concurso, acabou. Tá? Aí Cesário saiu em primeiro lugar, eu saí em segundo. Cesário foi para Gararu, eu fui para Porto da Folha, que o próprio doutor Gilberto nos orientou. Ele disse, olha, não queiram ficar aí na capital. Vão chamar vocês para ficar aqui, adido à corregedoria. Não. O promotor tem que ter a sua cadeira, sua comarca. Nós seguimos. Cesário para lá e depois, logo em seguida, nós fizemos concurso para a magistratura. E era uma pressão terrível lá no Ministério Público. Fez Cesário, fez Fátima Barros e fez Walter Ribeiro. Fátima Barros e Walter Ribeiro já eram promotores até com tempo para se aposentar. Tanto é que Walter ficou recebendo a aposentadoria e a da magistratura também durante muito tempo. E era uma pressão terrível. Doutor Eduardo, ele dizia, aqueles que estão fazendo o concurso para a magistratura, tratem de passar, porque não serão confirmados aqui no Ministério Público. Porque se estão fazendo concurso para lá, é porque não gostam daqui. Aquilo era uma pressão psicológica para ver se a gente não fazia e a gente permaneceria lá, entendeu? Mas a gente entendia isso e a gente levava isso na amizade, até na brincadeira mesmo. Nunca tivemos nenhum problema, graças a Deus. E fizemos o da magistratura, fomos aprovados. Mas por que eu só quis fazer o concurso da magistratura? Porque meu sonho, depois que eu entrei na faculdade, já trabalhando aqui no tribunal, meu sonho era ser juiz de direito. Era isso. Promotor não, promotor era parte. Não é? Eu queria ser o juiz, eu queria julgar. Né? E Deus me deu o equilíbrio necessário e suficiente para que eu pudesse julgar. Então eu fiz o possível para ingressar na magistratura e consegui. Eu fui, inicialmente, eu trabalhei como promotor em
em Porto da Folha e depois em Japaratuba. Tá? E quando eu fiz o concurso para a magistratura, eu permaneci em Japaratuba. Me tornei impedido em alguns processos, não eram muitos, não é? Mas aí um colega para oficiar nesses processos e eu fiquei em Japaratuba. Passei 3 anos lá, 1 ano como promotor, mais 3 como juiz. Depois eu fui para a Vara Criminal de Instância. Lá passei mais 3 anos. Olha, é curioso. Eu trabalhei em Porto da Folha. Naquela época, nós tínhamos lá como distrito judiciário Monte Alegre e Canidé. Pra você ter uma ideia da dificuldade, a gente ia fazer a saída de Porto da Folha para fazer audiência em Canidé, em estrada de pissarra, não existia asfalto. E a distância de Porto da Folha a Canidé é a mesma distância de Aracaju a Propiá, 96 quilômetros. A gente fazia isso toda semana em estrada de pissarra. Era um sofrimento, mas era gratificante, porque a gente estava fazendo aquilo que queria, aquilo que gostava, e graças a Deus, por onde eu passei, eu deixei todos os processos devidamente atualizados. Inclusive mais na frente, quando na presidência de desembargadora Clara, eu já era juiz da Vara Criminal de Instância, ela criou aqui o 2º Tribunal de Júri. Aliás, quem titulou ele fui eu, como 2º Tribunal de Júri, e ela me chamou e mandou requerer. Porque ela sabia que eu gostava da área criminal, e há quem diga até aí que ela criou esse Tribunal de Júri especialmente para mim. Mas isso aí é muito boa vontade dessas pessoas. Então, de Instância, o senhor veio para cá? Direto para Aracaju, para o Tribunal do Júri. E ficou quanto tempo? Ficou até a aposentadoria? Até a aposentadoria. Fiquei no Tribunal do Júri, exerci outros cargos aqui em Aracaju. Eu fui juiz corregedor durante a gestão do desembargador Nolasco e depois na gestão do desembargador Antônio Góes. E quando eu me aposentei, estava na gestão do desembargador Antônio Góes. Existe muita coisa aí que funciona, existe a edição de leis, inclusive, que não são tão claras e não cumprem exatamente o que manda a Constituição Federal. Existem decisões hoje do próprio Supremo que vão de encontro à Constituição Federal, levando em consideração não sei o quê. Tá? Mas eles é quem entende, é a mais alta corte constitucional do país, a gente tem que respeitar. Mas, porém, quem entende um pouco de lei e se dedica a estudar, existem algumas coisas que não são bem apreciadas. Eu sempre achei que é uma justiça mais célere, é uma justiça mais eficaz. E eu vou lhe dar alguns exemplos de minha dedicação por essa área criminal. Eu, quando passei como juiz de Japaratuba, houve um crime lá de um cidadão matou uma moça que convivia com ele, uma moça até de Itabaiana, matou esfaqueada no meio da rua. Entre a data da prisão desse rapaz, que foi preso em flagrante, e até o julgamento pelo Tribunal do Júri, eu demorei 43 dias. 43 dias. Outro exemplo, aqui em Aracaju, já presidindo o Tribunal do Júri, que eu comecei no Tribunal do Júri aqui nesse prédio, antes de ir para o Gomercindo Bessa, eu acho que foi a última vara que saiu daqui. Eu julguei também um crime praticado contra uma professora, foi lá no Médici. Esse foi muito tumultuado, porque a família da professora tinha, a metade era policiais militares, a outra metade era policiais civis, e queriam matar os 2 rapazes que praticaram esse ato. Mas eu fiz também com muita celeridade, e mais do que em Japaratuba, mas eu fiz com 46. Foram 3 dias a mais do que o de Japaratuba. Quando eu resolvi me aposentar, meus processos, eu tinha uma maneira de trabalhar que eu tinha todos os processos na minha mão. Qualquer um deles, eu tinha uma planilha sobre a mesa,
onde dali eu fiz desenvolvi uma planilha que dava para eu saber, dando uma olhadela rapidinha, se tinha um processo atrasado, se já tinha uma fase a avançar, eu sabia tudo daquele papel ali. Então quer dizer que tá? o que o CNJ exige hoje... Eu já fazia. O senhor já tinha criado seu já próprio fazia, método? Já fazia. Tanto é que quando chegou a hora de me aposentar, eu deixei apenas 5 processos aguardando julgamento. 3 eram de réus foragidos, que na época eles não podiam ser levados a júri, tá? Hoje já pode, e 2 em andamento. Foi cogitado até de ser extinto o segundo tribunal de júri e transformado com outra competência, porque não tinha mais processo. Eu fazia 3 júris por semana. Trabalhavam 2 promotores comigo. Então a vara funcionava. Antes de eu sair daqui do tribunal, eu criei também um sistema de rol dos culpados com o pessoal do CPD. Eu atuava muito junto ao CPD. E também uma central de mandado de prisão. Então, se tinha uma central, qualquer consulta que precisava fazer, a informática fazia rapidinho. Então, tudo isso foi implantado na minha gestão aqui como juiz corregedor. Mas não tinha esses equipamentos todos, não. Tanto é que o primeiro computador que o Tribunal de Justiça teve, o primeiro, foi comprado por mim, particular. Tá? Tirou do próprio bolso. Do próprio bolso, comprei o computador para botar aqui da minha vara do júri. Ficou uma ciumeira braba que pensaram que foi o tribunal que tinha comprado para mim, não foi. Teve até gente que, quando chegaram realmente, os primeiros computadores que chegaram para aqui, me parece foram doados pelo Banco do Estado. Me parece. Só lembra o ano, mais ou menos? Não lembro o ano, não, assim, não. Mas foi uns 3 a 4 anos depois que eu saí de distância. Foi uns 2 anos antes de eu me aposentar. Né? Ela foi doada, né? Mas foi doada uma quantidade que não dava para cobrir o estado todo. Então, eu tinha comprado me lembro até hoje, uma marca Compaq, que era um que vinha com a CPU embaixo do monitor, e depois eu comprei um usado. Né? Aí, a minha secretaria era a única que estava informatizada. Aí a ciumeira caiu em cima. Chegaram até a reclamar, a desembargadora Clara, que ela estava privilegiando a minha vara, que eu tinha 2 computadores e a dela só tinha 1. Né? Esses são uns fatos que eu estou lembrando interessantes e a gente brincava muito com isso. Aí ela respondeu assim, não, mas se você quiser 2, faça como ele. Ele comprou 2 com o dinheiro dele. E o senhor usava, os assessores usavam? Como é que foi se adaptar ao computador, doutor? Não, eu me adaptei rápido, tá? Porque quando o tribunal recebeu esses computadores inicialmente, o tribunal fez um contrato com a empresa ali parece que Rua Siriri, para ensinar informática e computação aos funcionários. Né? E eu procurei saber. Mas por quê? Fui ao setor do pessoal e digo, vem cá, vocês estão dando curso de informática para os funcionários e os juízes? Eles disse, não, os juízes ficam para depois. Eu digo, não senhora, eu vou agora. E eu vou na turma de funcionário. Mas por quê, doutor? Porque como é que eu vou cobrar do funcionário se eu não sei fazer? Não é? Então eu que vou ficar na mão do funcionário esperando a explicação dele, não. Eu é que vou tirar a dúvida dele. E assim foi feito. Aí me colocaram numa turma lá e eu fiz o curso todo, graças a Deus, deu tudo certo. O senhor acha que a informática ajudou muito a acelerar a prestação jurisdicional? Muito. Eu tenho algumas críticas sobre o modelo atual, tá? Não da informática propriamente. Né? Que eu comecei a ter esse interesse e a auxiliar o pessoal do CPD exatamente porque eu gostava daquilo ali. Eu gostava. Eu quando não tinha o que fazer, estava dentro do CPD. A primeira lista de crimes para ser catalogados no sistema, quem preparou foi eu. Hoje o CNJ tem. Né? Mas o piloto daqui, quem preparou foi eu, junto com o pessoal do CPD. E pegava todos os delitos, catalogava todos os delitos previstos do Código Penal. E nas leis criminais esparsas,
para poder eles catalogar e lançar no sistema. Foi assim que foi feito. Eu digo que tem algumas críticas, por exemplo, até eu me aposentar, cada vara tinha oficiais de justiça. Se não me engano, eram 4 oficiais de justiça. A minha, pelo menos, parece que eram 4. E o que acontecia? Os oficiais de justiça direto com o juiz, ele tira dúvidas, ele resolve problemas mais rapidamente. Não é? Eu tive um oficial de justiça que foi intimar uma pessoa e a pessoa não tinha uma calça para ir, porque só tinha bermuda. Para ir no fórum, ele disse, tem problema não, quando ele arranja uma calça, ele trouxe a calça para ele vestir e foi fazer a audiência. Já como juiz aqui titulado do 2º Tribunal de Júri, eu fui juiz corregedor, que eu já lhe disse, em 2 gestões. Eu substituí a TRE, né? Substituí desembargador aqui. Houve até uma experiência mesmo, porque era inédita. Em outros estados tinha, mas aqui em Sergipe não tinha, uma experiência de juiz corregedor. Me parece que foi na gestão do desembargador Nolasco. Além de eu ser juiz corregedor, ele me designou para funcionar como juiz corregedor. Para quê? Para tirar as dúvidas de distribuição. Então, já que eu trabalhava lá no Comercinho do Bessa, as varas foram todas mudadas para lá. Eu fiz uma base da corregedoria lá, né? Eram os juízes corregedores, era eu e Claudera, eram nós 2. Dali a gente resolvia tudo. Às vezes de manhã eu dava expediente aqui, né? Que era de manhã, o expediente lá era de tarde, não é como hoje. E à tarde eu dava expediente lá. Dava expediente na minha vara, na corregedoria, e ainda via o problema de distribuição. Então a gente tinha uma atividade e não parava não. E a AMASE? A AMASE é o seguinte, quando eu fui eleito presidente da AMASE, eu já estava perto de sair minha aposentadoria. Não é? Aí eu não achei por bem, mesmo sendo um juiz aposentado, mas que eu pretendia mais na frente advogar, eu achei que não deveria continuar como presidente. Eu não renunciei, eu pedi o afastamento. Meu vice-presidente era Cesário, aí ele assumiu a presidência da AMASE. É uma associação importante, só acha, para a representatividade dos... Com certeza, com certeza. Uma coisa que eu me recordo, e esse emblema da AMASE que existe hoje, foi criado na minha gestão como presidente. Trabalhava comigo um rapaz, filho do ministro já falecido, Armando Hollenberg. Era Antônio Carlos Hollenberg, que, por sinal, é irmão do atual governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. E ele entendia muito de computação. Ele é quem digitava minhas sessões do Tribunal do Júri, da vara, ele fazia tudo. E quando eu assumi a presidência, eu digo, eu acho esse símbolo da AMASE está meio insosso, vamos dar uma melhorada. Aí, como é que o senhor pensa? Eu digo, não tem aquelas folhas de louro, não sei, eu não sabia direito o que era, mas ele entendeu o que eu queria, aí fez esse símbolo que está até hoje, que é o que era original antes, né? Mais dois ramos de, não sei se é louro, não sei o que é. É alguma coisa que deu uma visão. O símbolo da gente era azul, né? O da AMASE, do Ministério Público vermelho, da Defensoria Pública verde, e tudo a mesma coisa. Eu digo, não, vamos fazer o da magistratura um pouco diferente. Amarelo ficou bonito. Ficou bonito. Uhum. Eu me aposentei, mas antes de ser secretário, eu me dava muito bem com o presidente da Câmara daqui de Aracaju. Ele era um policial rodoviário, Sérgio Góes, exatamente. E ele me convidou para chefiar a assessoria jurídica da Câmara de Vereadores. Eu digo, Sérgio, vamos fazer o seguinte, olha, eu estou há quase 9 anos sem tirar férias, tá? Você me faz o seguinte, deixa eu descansar uns 4 meses. Né? Ele disse, não, tá bom. Eu me aposentei no dia 5 de março, foi, 5 de março de 98, no dia 6 ele publicou o decreto me nomeando. Eu tive que assumir, né? Aí só passei 4 meses lá,
Porque com 4 meses, aí o doutor Albano mandou me convidar e eu passei para a Secretaria de Justiça. Aí passei lá 1 ano e meio aproximadamente. Não tinha sossego não, não tinha paz. É uma pasta muito difícil? Muito difícil. Por quê, doutor? Para quem quer trabalhar, eu vou lhe dar uma ideia da minha maneira de trabalhar lá. Eu fazia inspeções inopinadas, de madrugada, de noite, eu sempre chegava de surpresa. Tá? E por conta disso, e com os cuidados da minha equipe, não é, que era a equipe que já estava lá, só que eu moldei essa mesma equipe e coloquei a minha forma de levar a cabo a missão. E essa equipe se juntou comigo, se somou e nós, inclusive, começamos a preparar com o pessoal daqui do Tribunal da Informática um sistema de acompanhamento prisional. Inclusive, esse projeto foi o pivô para o projeto que existe hoje aqui no Tribunal. Ele nasceu comigo lá na Secretaria de Justiça, assessorado pela equipe daqui. Depois que o plano estava quase pronto, que eu mudei de secretaria, aí o Tribunal copiou ele para cá. A segurança pública... Não, eu continuei, mas não incisivamente, porque não se fazia necessário. Na Justiça, sim, a gente estava tomando conta de preso, porque, na verdade, o secretário de Justiça é um grande carcereiro, não é? É o carcereiro-mor do Estado. Porque qual é a outra atividade da Secretaria de Justiça? Na época era Secretaria de Justiça e Cidadania. Qual é a parte da cidadania? O Conselho Penitenciário. Praticamente nada mais. Não é? Então, a gente tinha que estar em plena atividade e vou lhe dizer mais. Durante a minha gestão de 1 ano e 6 meses aproximadamente lá, fugiram 5 presos, dos quais 3 morreram durante a fuga. 1 ano e meio depois, ou melhor, 2 anos que eu passei na Secretaria de Segurança, eu deixei a Justiça e fui para a Segurança, fugiram 510. Tá? Então depende muito de quem está dirigindo para a eficiência do sistema. Fugiram 5. Agora eu procurei, de todos os meios, inibir fugas. Por exemplo, aqui na casa de detenção, eu consegui com o governo uma verba para se fazer um muro subterrâneo para evitar fuga. Porque essa casa de detenção aí parecia um queijo suíço. Era o apelido, né? Um queijo suíço, cheio de túnel. Então o que eu fiz? Eu contratei, foi feita uma licitação através da CEOP e foi feito um muro, eu queria de 6 metros, mas foi feito de 4 metros de profundidade de concreto armado. Então, quando o preso ia cavar, se batia com a parede de concreto. Não fugia. Não é? E assim mesmo eu mandei divulgar entre os presos que o muro era de 6 metros. Isso é jogo de inteligência e com isso eu tive uma quantidade mínima, ínfima de fugas. Já no ano seguinte, nos 2 anos seguintes, estourou com 510. Isso está no sistema de controle penitenciário. Eu estou dizendo, mas quem quiser pode examinar, que a verdade é essa. Tivemos muito problema, e principalmente com greve de policial civil, greve de policial militar. É muito problema. E eu sempre estava na frente. Não é? Eu lembro de uma concentração aí dessas topiques na rodoviária, fecharam a rodoviária velha, e eu recebi o oficial de justiça já com uma reintegração de posse. Então eu chamei o comandante da Polícia Militar e mandei ele reunir a tropa de choque, RP, o que tivesse em mão. Era um dia à tarde, à tardezinha. Eu disse, coronel, ninguém vai de viatura para lá. Bota a tropa enfileirada aí na rua, isola a rua e leva a tropa toda caminhando até a rodoviária. Uma fileira de um lado, uma fileira do outro. E a gente tinha aí um carro blindado, parece que era o Brucutu, não me lembro do nome, que ele foi também. Né? As 2 fileiras de soldados, muitos soldados. E eu fui na frente. Chega lá com o oficial de justiça, já notificou, chama eles aqui. 5 minutos para desocupar. Tá certo.
Ele vai sair, não tem problema. Eu já tinha engatilhado cerca de 10 guinchos, né, para rebocar tudo. A ordem da justiça era para cumprir. Então a gente ia cumprir. Começamos a rebocar. Eles fechavam o carro, aí vinha a prancha, descia, secaram os pneus, né, para dificultar. Quando viram que os guinchos estavam arrastando as viaturas, os carros, para cima da prancha, com o pneu furado e tudo, resolveram então aderir e resolveram liberar. Eu digo, mas mesmo assim vai todo mundo lá para a CPRV. A CPRV ficou lotada de Topic, desses carros de transporte clandestino na época. Né? Foi uma das ações maiores. Né? E teve uma ação grande que eu fiz aqui, acho que foi a maior movimentação de tropa que o Sergipe já viu, da Polícia Militar, que foi Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Militar em peso. Eu fiz eu já coordenado com a juíza da Vara de Execuções e com o corregedor, eu resolvi reorganizar o sistema penitenciário. Casa de detenção aqui. Presos condenados, Glória e Tobias Barreto. Semiaberto, Areia Branca. Porque era tudo misturado. Não é? Então, em 24 horas, eu fiz uma movimentação de mais de 600 presos aqui dentro do estado. Tinha quase 800 policiais, entre policiais militares e policiais civis. E deu tudo certo? Tudo certo, sem nenhum problema. O corregedor, eu não me lembro quem era, parece que ainda era desembargador Góes. Ele disse, João, você não tem juízo, não? Eu digo, tenho. Rapaz, isso vai dar errado? Não dá, não. Se Deus quiser, não vai dar errado. Mas tomou todas as cautelas. Arranjei os ônibus, né, para transportar os presos, sem dizer para que era. Eu fui em cada empresa dessa solicitar o empréstimo por 24 horas. E eles procuravam saber o quê? Não, um mutirão com a Defensoria Pública e tal. Sempre ficava dizendo uma coisa para não vazar. Porque essa operação, a gente passou mais de 30 dias planejando. Se na hora H desse errado, ia ser um problema sério. Mas, graças a Deus, teve a cavalaria da Polícia Militar embarcada. O Hospital da Polícia Militar também participou para qualquer eventualidade. Todas as unidades da PM participaram. Foi um movimento incrível. Foi quase 700 homens em forma do Cefap. De lá foi que a gente partiu. A polícia isolou tudo e fizemos um trajeto já coordenado. Né? Quem é regime semiaberto, a gente já deixa em Areia Branca, pega os de Areia Branca, que não são para ficar lá, bota dentro dos ônibus, aí fomos fazendo Glória, Tobias Barreto, enfim. Com 24 horas a gente fechou tudo e reorganizou todo o sistema. Então foi a grande operação que eu fiz, acho que foi maior do que a operação com a segurança pública. A segurança pública, eu nunca me intrometi em investigação. Quem investiga é o delegado. Eu procuro informações, mas me imiscuir na obrigação dele, na maneira de investigar, nunca aconteceu isso. Eu sempre deixei plena liberdade para todos os delegados. Então... E foi na minha gestão também, né, que eu consegui com o governador a realização de concurso para 120 delegados de carreira, que até então eram delegados comissionados. Né? Foi 120 para delegados de carreira, eu não estou lembrando, parece que foi 80 para escrivães e mais 120 para agentes de polícia civil. Então, a partir da nomeação desses aprovados, os delegados comissionados foram extintos no estado de Sergipe. Então, enquanto gestor público, o senhor tem uma sensação de dever cumprido? Eu acho. Não fiquei devendo nada. eu deixei a Secretaria de Segurança em dezembro de 2001, dia 16 de dezembro. E a partir daí eu... Se aposentou? Aí eu fui descansar os 6 meses. Fui descansar os 6 meses, eu digo, bom, eu ainda tenho... Eu me aposentei com 48 anos de idade. Muito novo, né? Não é? Eu comecei a trabalhar com 13. Então eu contei todo o meu tempo de serviço. Até como menor, eu tinha carteira profissional assinada, recolhia, tinha tempo de serviço do INSS. Então eu juntei tudo isso. Eu tinha condição, inclusive, de me aposentar com 47. Mas eu passei um ano a mais
pensando se eu ia mesmo, queria me aposentar ou não. E para me ajudar nesse pensamento, nesse objetivo, eu conversei com todos os desembargadores do tribunal. Todos. Eram 10 na época só. Todos, à exceção de um, disse: não, João, o tribunal precisa de você. Fica aqui, não vai se aposentar não. Mas teve um que foi mais além. Foi o desembargador Gilson Góes. Ele disse: João, com os pés no chão, com quantos anos você chega aqui ao tribunal? Eu digo: olha, a perspectiva de mudança aqui no tribunal não é... Tem muita gente que não está com idade de aposentar. Eu calculo quando eu tiver com 63 para 64. Ele disse: e o que é que você está fazendo aqui? Vai embora. Vai fazer alguma coisa, vai trabalhar, o que entrar é lucro. E eu comecei a raciocinar e digo: sabe que ele tem razão. E eu vou me aposentar mesmo. Pronto. E aí foi a gota d'água para eu partir para a aposentadoria. Foi bem pensado. Foi bem pensado mesmo. Tanto é que eu não me arrependo de nada. Mas o senhor ficou parado mesmo? Não, eu acabei de lhe dizer. No dia que eu me aposentei, no outro, eu já estava nomeado para a Câmara. Mas depois que o senhor saiu da gestão pública? Aí eu parei e fui advogar. E o senhor advoga até hoje ou não? Não quero mais. Por quê, doutor João? Eu só quero botar um paletó, tá certo? Para me fazer uma entrevista com você, tá certo? Ou ir para alguma solenidade. Porque meu traje oficial hoje é uma bermuda, na beira da praia. Como é que é o dia a dia do senhor como aposentado efetivamente? Não paro não. Para mim, a pessoa que sempre foi ativa não para não. Sempre tem alguma coisa para fazer. Mas o senhor gosta de fazer o que hoje em dia? Olha, o que eu gosto muito é de acompanhar a minha filha. Eu tenho uma filha de 6 anos. São 7 filhos, 6 netos e uma bisneta. Tá? Bastante gente para se Bastante ocupar, gente. Né, doutor João? E deles todinhos, a minha filha é a mais nova. É mais nova até do que minha bisneta. E eu gosto de tratar dela, de cuidar dela, de levar para colégio, de buscar do colégio. Adoro minha filha. Equilíbrio. Equilíbrio. É o mais importante para um magistrado. Eu sempre tive colegas que mais assodados e tal, eu digo: olha, eu não era tido como bonzinho não, viu? Não era tido como bonzinho não, minha caneta era pesada. Mas eu sempre dizia: olha, a maior arma que o juiz tem é a caneta. A pessoa pode fazer o que quiser. Vai chegar a hora de você dar a resposta. Aqui já teve bandido que empurrou mesa de audiência em cima de juiz, né? Porque o juiz tratava mal, chamava o cara de bandido. Não precisa isso. Eu sempre tratei todo mundo de senhor, com todo respeito. Mas também, na hora de dar a minha sentença, eu não vacilava não. Eu tive um caso em instância de um cidadão de 60 e poucos anos, quase 70, estuprou a menina, né? Depois pegou 2 irmãs, assassinou e jogou numa fossa. Depois pegou a mãe, assassinou, jogou numa cisterna. E aquele estuprou, deixou amarrada numa árvore de uma fazenda, que foi encontrado pelo vaqueiro. Eu interrogando esse cidadão, é um ancião já, e ele estava preso já, depois que praticou esse fato, né, por um crime aqui da 9ª Vara Criminal, que era a doutora Célia Pinheiro. Até tirei cópia do muito documento dela aqui para levar para lá. E na hora do interrogatório, esse cidadão rindo. Eu interrogando o cidadão rindo. Como é que é? Eu não lembro, Tem. Eu só disse uma coisa a ele. O nome dele era Joaquim. Seu Joaquim, a única pessoa aqui dentro desse tribunal de júri que não devia estar rindo era o senhor. O senhor vai lembrar-se disso. Pronto, acabou. Ele fechou os dentes. Quando eu fui para a sala secreta, depois dele ser condenado em todos os crimes, aí eu apertei a mão na caneta e dei 105 anos de cadeia a ele. É a maior pena do Estado até hoje.
Não demorou muito, eu ainda estava em instância. Isso é um fato pitoresco. Eu estava interrogando um preso que veio do Tobias Barreto, na época ainda era preso provisório, ficava lá. E depois que terminou o interrogatório, esse preso disse: doutor João, posso falar com o senhor? Eu disse: pode. Eu disse: senta aqui. Ele veio e sentou. O senhor está lembrado de seu Joaquim? Não lembro sim. Ele morreu. Mas antes dele morrer, eu disse a ele: seu Joaquim, o senhor não pode morrer não, que o senhor ainda tem quase 100 anos para cumprir. Sabe o que ele disse? Não tem problema, o juiz cumpre o resto. Então são os casos que a gente vai lembrando que... Muito interessante, porque pode servir e ser uma oportunidade de juízes mais novos, né, terem uma noção mais ampla, mais profunda do que é a magistratura. Olha, em toda a história da magistratura, não sei se mudou hoje, só uma oportunidade, juiz aprovado em concurso, passou 30 dias aprendendo a fazer audiência. Era na época que eu fui juiz corregedor. Falei com o desembargador Nolasco e digo: desembargador, chegou uma turma boa, né, colegas muito bons. Eu digo: desembargador, vamos fazer um negócio diferente dessa vez? Ele disse: o quê? Eu digo: olha, fala com o presidente para não nomear ninguém. Eles vão ficar injuriados comigo, se o senhor disser que eu propus isso. Mas não nomeei não. Olha, eu estou no plantão em Socorro, tá? E tem a minha vara. Deixe eles, uma parte comigo e outra parte com outro colega, para eles começarem a ver como é uma audiência. Porque ele tem alguma coisa de advogado, mas quando ele está ali sentado na condição de juiz, o peso do cargo é bem diferente, né? E tanto é que teve, eu não vou citar nomes, mas lá em Socorro, aí tinha umas 10 juízas, só era juíza aqui comigo lá, e tinha umas 10 juízas lá, e teve uma delas, mas quase todas, né? Eu, quando mostrei o processo de habilitação, né, disse quais as palavras que ela devia dizer, que está dentro do Código Civil, né? E eu já tinha mandado fazer tudo, de livre espontânea vontade, que quer casar. Aí já estava ali no papelzinho dentro do processo de habilitação, para não esquecer. Mas tinha juiz que ficava assim, tremendo, um casamento. Imagine se fosse uma condenação, um negócio mais brabo, né? Aí depois que terminou, eu digo: vem cá, enquanto você estiver nervosa, enquanto você não estiver habituada já a esse tipo de procedimento ou outro parecido, encoste a mão no encosto da parede para ninguém ver que você está tremendo. Tá? Então são coisas da vivência que a gente ia passando e tal. Né? Não esqueceu não. Né? E eu disse para todos, não foi só para ela, né? Porque isso a gente treme mesmo, eu tremi. Mas isso é o mal que existia, não sei se existe hoje, de um candidato é aprovado no concurso para juiz, aí nomeia, vai para Riachuelo, vai para Canidé. Acabou, o cara nem conhece o fórum. Nunca esteve lá naquele fórum. Às vezes era gente que vinha da Bahia e não conhecia nem o Estado. Então fechar o juiz dentro de uma jaula com um leão. Não, vamos primeiro ter uma pequena prática para poder eles não se chocarem com aquilo que vai ver. Então, você acha que essas memórias podem contribuir então, para o eu acredito que sim. Gerações? Pode contribuir sim, com certeza. E eu acredito, pelo que você me falou, pelo que foi dito, é a gente transmitir experiência. Não é? E experiência é uma grande fonte de alimentação quem ainda não é experiente, de quem não é ainda experiente. Então, quem não quiser errar, não é? Vejam o exemplo, vejam a maneira de fazer, que não vai errar. Não vai errar.